Olá, amados, graça e paz. É uma alegria estarmos mais uma noite aqui juntos, continuando o nosso estudo, o Novo Nascimento. Hoje estamos na aula 7 e o tema da aula de hoje é a importância da mente. Nós já vimos nas aulas anteriores quantas realidades a respeito da nossa vida, quantos benefícios, dádivas nós recebemos em Cristo Jesus. Nós já vimos que fomos perdoados por Deus em Cristo, que fomos justificados, que recebemos uma nova vida, uma natureza nova, uma natureza de acordo com a natureza de Deus. Agora somos espirituais, celestiais, assim como Deus é. Nós vimos que Deus, Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino de Jesus Cristo. Nós vimos que Ele, próprio Deus, depositou a vida de Cristo em nós. Nós vimos que fomos adotados como filhos de Deus e, portanto, somos herdeiros de Deus, temos uma herança disponível para nós. São tantas dádivas, tantas bênçãos que não dá nem para numerar, né? E nós falamos apenas de algumas, né? Não mencionamos todas, porque se nós formos para a palavra de Deus, nós encontraremos o que está escrito descrito, né? Lá em Romanos 5,17, a imensa provisão da graça. Deus nos deu tudo, absolutamente tudo que nós precisamos. E agora, na aula 7, nós falaremos um pouquinho de como nós podemos contribuir com Deus, colaborar com Deus, para que tudo isso que nós recebemos se manifeste através da nossa vida. Nós vimos um texto lá de 1 João capítulo 3, versículo 9, e esse texto diz que aquele que está em Cristo não pode viver na prática do pecado, porque a semente de Deus permanece nele. E aí nós vimos que todas essas dádivas maravilhosas que nós recebemos de Deus foram depositadas em nós em forma de semente. Esse texto nos diz, né? A semente divina permanece. Ou seja, nós recebemos essa semente que é gloriosa, que é poderosa. E aí o que nós precisamos fazer com essa semente? Regar essa semente. Precisamos oferecer um solo fértil para quê? Para que essa semente ela frutifique muito, dê muitos frutos. E é exatamente nisso que nós podemos colaborar com Deus, que nós podemos o quê? Nos render, oferecendo um coração, um terreno fértil, um solo fértil para a semente que foi plantada em nós. Nós podemos contribuir nos rendendo a Deus, renovando a nossa maneira de pensar. Para quê? Para que nós comecemos a pensar conforme a vida de Cristo e aí sim permitir que essa vida que foi colocada em nós se manifeste. Por quê? Porque como nós pensamos é exatamente a forma com que nós falaremos e agiremos. Por isso que a nossa mente é tão importante na nossa caminhada cristã. Amados, a forma com que nós pensamos determina como que nós andaremos. As nossas estruturas mentais, a forma de pensamento que nós alimentamos, determina se nós andaremos em fé ou em incredulidade, em vida ou em morte. E aí eu quero ler um texto com você que está lá em Romanos, no capítulo 8, o versículo 6, acompanhe aí comigo, vai aparecer aí na tela para você e nós vamos ler aqui. Está escrito assim: a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do espírito é vida e paz. Olha que verdade gloriosa é essa, amados. A mentalidade da carne, ou seja, a mentalidade desse mundo aqui, da natureza meramente humana, terrena, é morte. Mas a mentalidade do espírito é vida e paz. Nós recebemos vida e nós precisamos o quê? Manifestar essa vida. Agora, se nós alimentarmos uma mente, uma maneira de pensar, estruturas mentais
terrenas, carnais, nós não manifestaremos essa vida. Pelo contrário, olha o que a palavra ali que nós lemos nos diz. A mentalidade da carne é o que? Morte, produz morte. Então nós precisamos nos submeter, nos sujeitar à renovação da nossa mente. Isso é o que nós veremos, nós faremos uma análise bem interessante do versículo de Romanos 12, capítulo 12, versículo 2, que diz que nós não devemos nos amoldar a esse mundo, mas devemos o quê? Ser transformados pela renovação da nossa mente, para que então nós sejamos capazes de experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nós. Nós faremos uma análise desse versículo, vendo os significados das palavras no original grego, compreendendo algumas coisas bem interessantes na próxima aula, que é exatamente sobre como colocar em prática essa nova vida. Mas hoje eu quero falar com você sobre estruturas mentais. Nós sabemos que o mundo tem uma forma de pensar a respeito de todas as coisas. O mundo tem uma forma de pensar a respeito da criação de filhos, do casamento, da vida emocional, profissional. O mundo tem uma estrutura mental a respeito de tudo, a respeito da nossa vida, de tudo. A mesma coisa acontece com Deus. Deus tem uma forma de pensar, uma estrutura mental a respeito de todas as coisas. E nós precisamos nos alinhar a essa estrutura mental de Deus, essa estrutura mental de Cristo. Porque se nós continuarmos com uma mentalidade terrena, mundana, que é a mentalidade da carne, nós já lemos ali, o resultado será morte, o resultado será tristeza, o resultado não será para a glória de Deus, o resultado não será uma vida de satisfação e contentamento no Senhor. E eu imagino que, assim como eu, você queira desfrutar de uma vida de alegria, de satisfação, de contentamento em Deus, independente das circunstâncias, mas que nós possamos realmente sermos alegres, felizes, contentes, independente do que acontece ao nosso redor. E aí que entra uma parte que nós podemos colaborar e muito, que é a respeito da nossa mente, né? A forma com que nós pensamos. Como que nós podemos colaborar? Então, existem duas coisas aí que eu quero falar com você. Uma é, nós sabemos que as estruturas mentais que nós temos hoje vieram basicamente desde o dia em que nós nascemos e fomos crescendo, sendo educados, formados, e aí cada um cresceu num ambiente, cada um cresceu numa família diferente, então cada um recebeu um conteúdo, digamos assim, diferente. Muitos cresceram num lar cristão, mas muitos cresceram num lar não cristão. Aí a influência era outra, o tipo de educação é outra. Então, quando nós pensamos nisso tudo, nós vemos que nós temos uma bagagem, nós carregamos uma bagagem e essa bagagem nos dita, né? Nos ensinou, na verdade, como nós pensamos e muitas vezes nos dita como nós pensamos hoje. Se essa estrutura estiver de acordo com a palavra de Deus, maravilha. Mas e se ela não estiver de acordo com a palavra de Deus, né? Se for uma bagagem de uma estrutura mental, de uma estrutura de pensamentos, de uma maneira de pensar que não está de acordo com Deus, nós precisamos deixar ir embora. Precisamos abandonar essa estrutura mental. E a outra coisa que eu queria conversar com vocês é, nós recebemos muita informação, muito conteúdo, muitas coisas hoje no nosso dia a dia. Então nós temos toda a bagagem que nós já carregamos e temos toda essa influência que nós recebemos da mídia, das pessoas, de tudo ao nosso redor, que são formas de pensar, que são argumentos, que manifesta ali como cada um pensa. E aí nós vamos recebendo tudo isso e nós precisamos o quê? Ter sabedoria em Deus para discernir todas as coisas, para digerir tudo que nós estamos recebendo, ou algumas coisas nós não precisamos nem digerir, é só jogar fora mesmo. Não precisamos nem nos alimentar com aquilo.
Então, nós precisamos administrar essas coisas. Então, a primeira parte, que é a bagagem que nós recebemos, nós precisamos analisar. Será que o que eu recebi desde a minha infância até hoje, ou até o dia em que eu nasci de novo, foram informações, conteúdos, influências que estão de acordo com a palavra de Deus? Os pensamentos, a forma de pensar que eu recebi foi de acordo com a palavra de Deus ou em desacordo com a palavra de Deus? Se você cresceu numa família cristã, talvez você tenha recebido a maioria do conteúdo, das informações, das influências de acordo com a palavra de Deus. Se você não cresceu num lar cristão, talvez você recebeu muita coisa ruim, né? Muita coisa em desacordo com a palavra de Deus. E aí isso gerou em você estruturas, maneiras de pensar que você carrega até hoje e que são completamente diferentes, alheias à palavra de Deus. E aí nós precisamos conhecer a palavra de Deus para quê? Para a gente colocar lado a lado. Será que isso que eu estou pensando está realmente de acordo com a palavra de Deus ou não? E aí não tem como nós fazermos esse tipo de comparação se nós não conhecermos a palavra de Deus. E aí entra uma característica importante que nós falamos lá na segunda aula. Nós compreendermos a palavra respeitando os tempos, as épocas, as alianças. Então nós precisamos compreender, por exemplo, e o mais importante aí para nós, é que nós vivemos debaixo do quê? De uma nova aliança. Nós não estamos debaixo da lei de Moisés, nós estamos debaixo da graça e da verdade do Evangelho de Cristo Jesus, e as coisas mudam um pouquinho, para não dizer muito, né? Porque a vida do Evangelho é completamente pela fé, e a vida da lei não era pela fé, era por mérito. Eu fazia para conquistar algo. Se eu quisesse receber uma bênção, eu tinha que agir de determinada maneira. E isso nós vemos claramente explicado na carta aos Gálatas. Então nós precisamos ler a palavra de Deus compreendendo os tempos, as épocas, as alianças, porque nós estamos debaixo da nova aliança, estamos debaixo da graça e da verdade, recebemos uma nova vida, agora temos uma vida em Cristo, uma natureza nova em Cristo Jesus, o Espírito Santo de Deus habita em nós, e aí quando nós lemos as verdades, as realidades de Deus para nós, que estão ali descritas no Novo Testamento, nós olhamos tudo aquilo e precisamos colocar no crivo, né? Será que o que eu estou pensando está em acordo com a palavra de Deus ou não? Está em acordo, de acordo com o que o Espírito Santo quer me guiar ou não? E como eu falei, não tem como saber isso, fazer essa comparação, se nós não conhecermos a palavra de Deus. Por isso que eu sempre incentivo você, mergulhe no estudo da palavra de Deus. Então, amados, essa é a primeira análise que nós precisamos fazer para que nós possamos ser colaboradores de Deus, para que a vida que Ele depositou em nós de fato se manifeste, de fato fluam os rios de água viva que foram depositados em nós. Depois de analisarmos isso, nós precisamos analisar como está a nossa vida hoje. O que nós temos nos alimentado, o que nós temos, não falo de alimento físico aqui, de comida, mas o que nós temos nos alimentado a nossa mente, o que nós temos visto, ouvido, lido, né? O que nós estamos colocando na frente dos nossos olhos, para dentro dos nossos ouvidos. Qual é o tipo de alimento que a nossa mente tem recebido? Nós precisamos analisar isso. É claro que nós temos uma parte que nós não temos controle, porque nós estamos nesse mundo, nós já recebemos conteúdo, informações, influências que não tem o que fazer, por quê? Porque nós vivemos nesse mundo, né? Quantas pessoas trabalham e nos seus trabalhos elas ouvem cada coisa ou estão sujeitos, como eu. Quando eu trabalhava fora, não estava só no ministério, o trabalho onde eu estava eu tinha que ouvir, porque o pessoal colocava, né, uma música, o dia inteiro tocando aquela música, uma música que não estava em acordo com a palavra de Deus, uma música secular, o dia inteiro tocando aquela música após música, e aquilo ficava entrando na minha mente, eu não tinha o que fazer,
Porque eu estava sujeita ali, eu estava trabalhando naquele local, o que eu iria fazer? Né? Quantas pessoas trabalham assim, estão sujeitas, não tem o que fazer? Quando nós andamos nas ruas, quantas coisas nós vemos e lemos nas placas, nos outdoors, não tem muito o que fazer, né? Nós estamos, não tem como andar de olho fechado. A gente vê muita coisa, lê muita coisa. Então, esse tipo de coisa já é muita informação, muito conteúdo que nós não temos o que fazer. Porque vivemos nesse mundo, né? Não tem como nos escondermos dentro de uma bolha. Então, a gente já recebe um monte de informação, um monte de conteúdo que está em completo desacordo com a palavra de Deus e que nós não temos muito o que fazer a respeito disso, né? Mas e sobre as coisas que nós podemos escolher, podemos decidir? Quando nós entramos na nossa casa, quando estamos no nosso quarto, o que nós temos visto? O que nós temos ouvido? O que nós temos lido? Será que são coisas que edificam, que estão de acordo com a mentalidade de Cristo Jesus, de acordo com a palavra de Deus? Ou são coisas que entram para desconstruir tudo aquilo que Deus está construindo em nós? Sabe, amados, eu gosto de pensar sobre isso, sabe? Às vezes algumas pessoas acham que eu sou radical demais, mas, amados, nós precisamos pensar sobre isso. O que eu estou colocando diante dos meus olhos? O que eu estou colocando diante dos meus ouvidos? Será que isso está contribuindo para que a minha mente seja a mente de Cristo, manifeste a mente de Cristo, esteja alinhada com a palavra de Deus? Ou são coisas que nada tem a ver com a palavra e só estão ali para gerar medo, pânico, desespero, imoralidade, coisas que não acrescentam e não edificam em nada? A gente precisa pensar nisso, amados. Sabe, às vezes a gente pensa, mas é só um programinha de TV, só uma coisinha para eu me distrair. Mas um pouquinho de fermento, ele leveda toda a massa. E nós precisamos compreender isso. Já basta tudo aquilo que nós recebemos do mundo, conteúdo, informações, aquilo que eu já mencionei antes, já basta tudo isso que nós recebemos do mundo sem que nós possamos escolher. Não tem como escolher, a gente está no mundo, né? Eu saio para trabalhar, eu saio na rua, vou no mercado, vou numa loja, eu não tenho como escolher o que eu vou ouvir. Acabo ouvindo um monte de coisa que eu não quero, acabo vendo um monte de coisa que eu não quero, que eu não gostaria. Mas o que fazer? Já não tenho muito o que fazer, já preciso da ajuda do Espírito Santo. Para quê? Para conseguir administrar todas essas coisas. Agora, quando eu posso escolher, quando eu estou sentado na frente de uma TV, quando eu estou sentado na frente de um computador, quando eu estou com o celular na mão e eu posso decidir o que eu vou ler, o que eu vou assistir, o que eu vou ouvir, amados, que o Senhor nos ajude a compreendermos que isso é muito importante para o desenvolvimento da nossa vida cristã, para o crescimento da nossa vida cristã, e que nós possamos tomar sempre uma decisão que glorifique o nome de Deus, conteúdos que tragam edificação para a nossa vida. Por que nos expormos a todo tipo de conteúdo que gere medo, pânico, desespero em nós? Já sabemos que o mundo está um caos, já sabemos que o mundo irá de mal a pior. Não pense que eu estou sendo pessimista aqui, só estou sendo bíblica. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós vemos que quanto mais se aproxima o final dos tempos, a volta de Jesus Cristo, quanto mais se aproxima, pior o mundo ficará. Nós já sabemos disso, a Bíblia já nos contou isso, a Bíblia já nos falou isso. Então, se nós ficarmos, é só um noticiário, eu tenho que saber das coisas, eu tenho que saber das notícias. E os noticiários de hoje, amados, a mídia manipula tudo. É só tragédia em cima de tragédia e mais tragédia. E as pessoas estão presas ao pânico, à ansiedade, à preocupação, a doenças mentais, doenças psicológicas. Precisam tomar medicamento para dormir, não conseguem dormir, precisam tomar medicamento para não ficarem ansiosos e ainda assim continuam se alimentando com tudo isso. Sabe, amados, a palavra de Deus fala lá em Filipenses, no versículo 4, no capítulo 4, versículo 8,
que nós devemos ocupar a nossa mente, pensar em tudo aquilo que é bom, que é agradável, que glorifica o nome de Deus, que é louvável. Seja isso que ocupe a nossa mente, os nossos pensamentos. Então eu quero incentivar você a fazer uma análise aí sobre o que você tem colocado diante dos teus olhos. Não tem como, amados, nós mudarmos a nossa maneira de pensar nos alimentando com tudo que o mundo produz. E eu sempre digo, não existe neutralidade no reino espiritual. Ou as coisas, os conteúdos são feitos inspirados por Deus, ou são feitos inspirados pelas trevas. Não existe meio termo, não existe em cima do muro. Ou a pessoa é crente ou é incrédula, ou ela recebe a influência de Deus ou do império das trevas. Não tem neutralidade, não tem meio termo. Então nós precisamos o quê? Escolher bem aquilo que nós colocamos diante dos nossos olhos, dos nossos ouvidos, aquilo que entra na nossa mente. Como eu já falei antes, o que já basta todo o conteúdo e toda a influência que nós estamos sujeitos por vivermos nesse mundo. Agora, quando nós pudermos escolher, que nós possamos decidir por conteúdos que tragam edificação, crescimento para a nossa vida. Quantas e quantas pessoas aí vivem, prisioneiras de doenças, amados. Por quê? Porque não se submetem a uma renovação de mente, não pensam sobre essas coisas, sobre o que elas têm alimentado a sua mente, o que elas têm visto, o que elas têm ouvido. E aí ficam alimentando pensamentos, sentimentos que não provêm de Deus. Então nós precisamos pensar nisso. Faça uma autoanálise, veja como tem sido a sua vida. Se você tem o conteúdo escrito ali, nós até fizemos uma oração mesmo ali, pedindo ajuda do Senhor, para que nós possamos mudar a nossa maneira de pensar, Tô olhando aqui, Você vê que eu tô olhando aqui na nossa apostila. Eu não ia fazer isso, mas eu tô entendendo aqui do Espírito, eu vou colocar essa oração escrita aí na telinha. E você repete, você ora ela comigo. Porque nós precisamos, amados, nos render a uma transformação da nossa maneira de pensar. Então faça essa oração aí comigo, analise, veja como você tem vivido, o que você tem colocado diante de você e ore aí comigo para que o Senhor nos ajude a mudarmos a nossa maneira de pensar. Ora aí comigo. Pai, me ajude a mudar meus pensamentos. Tenho alimentado uma mente terrena que só tem trazido frutos de morte para minha vida. Me ensina a pensar os seus pensamentos. Eu me rendo agora à sua verdade. Eu quero viver por meio da sua palavra. Ajuda-me, Paizinho, a abandonar essa estrutura mental egoísta, rancorosa, vingativa, meritocrática, impura e assumir a estrutura mental de Cristo, que é completamente altruísta, generosa, amorosa, misericordiosa, perdoadora e pura. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amados, acredite e confie na ajuda do Espírito Santo. Está escrito, lá em Romanos, no capítulo 8, versículo 26, que nós não sabemos nem orar como convém. Às vezes até a nossa oração, nós não sabemos nem orar como convém, mas o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza. E Ele mesmo ora, intercede por nós com gemidos inexprimíveis, com palavras que não podem ser ditas, porque vem lá do âmago do Espírito Santo de Deus. Então acredite nisso, o Espírito Santo é o nosso ajudador e Ele nos ajuda a mudar a nossa forma de pensar. E aí eu quero compartilhar com você, se você tem um material escrito, você verá ali que eu coloquei vários exemplos de como o mundo pensa, de como Cristo pensa. Como que nós sabemos como Cristo pensa? Por meio da palavra de Deus. A palavra de Deus nos mostra qual é a verdade de Deus, qual é a estrutura de pensamento de Cristo Jesus. E aí eu quero compartilhar com você ali alguns desses exemplos. Então, o primeiro ali, em uma situação desafiadora,
como que o mundo se comporta, né? Como que o mundo se posiciona, como que o mundo pensa diante de uma situação desafiadora, de um problema, de algo difícil que alguém precisa enfrentar. Normalmente, o mundo se posiciona: eu não consigo, ou mesmo ele quer fugir do problema, né? Dá um jeito para quê? Para fugir. Então é uma estrutura mental, ou de fuga, ou então de ficar ali se martirizando, eu não vou conseguir, eu não consigo passar por isso. Mas qual que é a mentalidade de Cristo? Como que Deus pensa a respeito disso? De quando nós enfrentamos situações desafiadoras. A palavra de Deus nos diz lá em Filipenses 4,13 que todas as coisas eu posso em Cristo Jesus que me fortalece. E é interessante porque o apóstolo Paulo fez essa declaração depois que ele descreveu várias situações desafiadoras que ele enfrentou, que ele passou. E nós sabemos que o apóstolo Paulo sofreu na vida dele. Ele foi preso, ele foi açoitado, ele sofreu naufrágio, ele passou fome, ele passou sede, ele teve falta de roupa, ele passou por tudo que você possa imaginar. E aí, na conclusão, quando ele diz tudo que ele passou, ele diz assim: mas tudo posso naquele que me fortalece. Ele compreendeu que ele podia passar por todas as coisas em Cristo Jesus, pois a sua força vinha de Cristo Jesus. Amados, e esse precisa ser o nosso posicionamento, a nossa maneira de pensar. Mas se nós alimentamos a forma de pensar do mundo, da natureza terrena, carnal, aí nós viveremos como o mundo vive, ou se lamentando, tendo autopiedade de si mesmo, dizendo eu não consigo, isso é difícil demais para mim, ou então fugindo do problema e nunca querendo resolver. Mas qual que é a mentalidade de Deus? A mentalidade da palavra de Deus, a mentalidade de Cristo. Eu posso enfrentar qualquer coisa. O que for preciso eu posso enfrentar. Por quê? Porque quem me dá forças é Cristo Jesus. Mas olha que poderoso isso. Então, quando nós nos deparamos com uma situação assim, e aí nós olhamos qual é a forma que eu estou pensando. Será que numa situação difícil eu começo a... Senhor, eu não consigo passar por isso é difícil demais para mim, como que isso foi acontecer comigo? Será que é isso que nós ficamos nos lamuriando, reclamando, tendo autopiedade? Ou queremos fugir do problema? Não vou nem falar disso, não quero saber disso, queremos fugir. Então, se nós temos nos posicionado como o mundo se posiciona, significa que a nossa estrutura mental não está alinhada com a palavra de Deus. E aí o que nós precisamos? Renovar a nossa mente com a palavra. Meditar nessas verdades da palavra. Deixar que o Espírito Santo nos convença de que eu não preciso me lamuriar, eu não preciso fugir, mas eu posso enfrentar o que for preciso porque Cristo é a minha força. Quem me convence disso? O Espírito Santo. Qual é o meu papel, então, como ajudadora, como colaboradora? Né? Que eu disse que nós somos colaboradores de Cristo. Então, qual que é o nosso papel? Nos render a essa verdade. Ir para a palavra, buscar o tipo de pensamento de Cristo. Né? Isso não vai vir aleatoriamente na nossa mente. Essa é a parte que nós colaboramos. O nosso estudo da palavra. Não ler um versículo só e correndo e pronto. Não, mas estudando a palavra, meditando, permitindo que o Espírito Santo nos convença. Vou dar outro exemplo aí, o medo, algo que tem assolado muito as pessoas. O medo, as pessoas têm tido síndrome do pânico, têm vivido atormentadas, amados. E nós não precisamos viver assim. Então, quando nós vemos uma situação de medo, as pessoas querem o quê? Elas querem, eu não consigo sair disso, isso é paralisador, né? As pessoas ficam atormentadas ali, algumas entram em depressão. Quantas pessoas vivem escondidas, né? Não saem mais de casa
causa do medo, o desespero. Essa é a estrutura mental do mundo, essa é a forma que o mundo pensa, que o mundo responde às situações. Quando acontecem situações como essa que nós estamos vivendo aí, de uma pandemia, o mundo, muitas vezes, o que? Se esconde. Quantas pessoas, né, não saem de casa de jeito nenhum, medo, ou então medo da violência, medo, ficam prisioneiras do medo. Mas de qual que é a verdade de Deus para nós? Nós não recebemos um espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Você consegue perceber que a palavra de Deus sempre tem uma verdade para nós? O que nós precisamos é fazer uma autoanálise muitas vezes. Muitas vezes nós não fazemos. Sabe, olha para você e pensa, puxa, será que eu tenho tido uma forma de pensar que é medrosa? Ou será que eu confio no poder de Deus? Será que eu confio no que Deus fez por mim? Será que eu confio na suficiência de Cristo Jesus? Sabe, amados, e quantas outras estruturas mentais, né? Quantas outras maneiras de pensar. Se você tem um material escrito, você vai ver vários exemplos ali. Vamos falar mais um então, né? Por exemplo, tá passando por um sofrimento. Eu não consigo, eu sou fraco, não consigo passar por isso é demais para mim. Esse sofrimento eu não consigo enfrentar. Mas o que a palavra de Deus nos diz? Quero até ler ali, ó. 2 Coríntios 12, 10. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. E sabe por que quando nós somos fracos é que somos fortes? Porque é quando estamos no meio de um grande sofrimento, daquilo que para nós não tem solução, não tem saída. É aí que nós nos rendemos completamente ao poder de Deus. É aí que nós dizemos, Senhor, de mim mesma é impossível. Eu não consigo enfrentar isso, Pai. Eu me coloco à disposição, em rendição ao Senhor. Eu dependo de Ti. É aí que nos tornamos fortes, porque aí nos colocamos numa posição de completa dependência de Deus. Então o mundo fica ali desesperado, eu não consigo, é demais para mim, mas nós podemos dizer, quando isso está acontecendo, aí é que eu me torno forte, porque é aí que eu corro mesmo para os braços do Pai e digo, Senhor, eu dependo de Ti, eu preciso de Ti. No meio das fraquezas, dos insultos, das perseguições, das aflições, é aí que eu sei que eu sou forte, porque é nesse momento que eu recebo força do Senhor. É nesse momento que a minha fé é aperfeiçoada, nas tribulações, nas provações. Então, amados, a nossa maneira de pensar é uma maneira de pensar muito diferente da do mundo. E aí nós podemos pegar vários exemplos sobre criação de filhos, sobre casamento. A Bíblia nos fala sobre todas as coisas. E nós precisamos o quê? Mergulhar nessa palavra, para conhecermos a palavra de Deus, para compreendermos o que a palavra fala, porque a palavra nos revela como Deus pensa. E aí nós precisamos nos render a essas verdades, crer que quem nos convence disso tudo, enquanto nós lemos, meditamos, declaramos as verdades da palavra de Deus, nós precisamos crer que quem nos convence dessas verdades é o Espírito Santo de Deus. Ele é quem nos convence. A palavra diz que o Espírito Santo é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então nós já fomos convencidos por Deus do pecado e por isso que nós cremos em Cristo Jesus. Aí nós precisamos deixar o Espírito Santo de Deus nos convencer do quê? Da justiça. O que é a justiça de Deus? É o ato de Jesus Cristo, aquele que nunca pecou, ter nos substituído na cruz do Calvário, ter feito uma obra de substituição e em troca nos deu o quê? Nos deu a vida dele. E aí nós precisamos ser convencidos dessa justiça, convencidos completamente
dessa obra justificadora de Cristo. Isso inclui o quê? Isso inclui a vida que ele nos deu, inclui pensarmos como ele pensa. Então, quem que nos convence disso? O Espírito Santo. Amados, então nós precisamos nos render, como está escrito em Tiago, né? Aceitar, receber a palavra implantada em nós com humildade. Não acharmos que de nós mesmos nós podemos alguma coisa. Como está escrito lá em Provérbios, não se apoie no seu próprio entendimento. Não se apoie no seu próprio entendimento. E nós não podemos nos apoiar no nosso próprio entendimento, própria sabedoria. Não, o jeito que eu penso é certo, pronto, acabou. Não. Precisamos nos render às verdades da palavra de Deus. Leia, se você puder, ali um material escrito, tem vários exemplos, coisas que estão acontecendo aí hoje sobre o medo, a ansiedade, a falta de perdão. Quantas pessoas que dizem, eu não consigo perdoar, o que ele fez foi difícil demais para mim, eu não posso perdoar, não consigo perdoar. Amados, essa não é a estrutura mental de Cristo. A estrutura mental de Cristo é perdoadora, é graciosa, é misericordiosa. Então, o que nós precisamos fazer? Precisamos nos render à palavra de Deus, precisamos nos render ao conhecimento da palavra de Deus, para que nós possamos sempre fazermos essa comparação. Será que o que eu estou pensando a respeito de finanças, por exemplo, está de acordo com a palavra de Deus ou não? Será que o que eu estou pensando sobre relacionamento, a forma com que eu tenho conduzido a minha vida a respeito de relacionamentos, seja casamento, relacionamento entre família, relacionamento em geral, será que a forma com que eu tenho conduzido isso está de acordo com a palavra de Deus ou não? Mas se nós não conhecermos a palavra, amados, fica muito difícil. Nós não conseguiremos fazer essa comparação e aí não saberemos, será que eu estou agindo certo, não estou agindo certo? E agora, o que eu faço? Por isso que precisamos conhecer a palavra e nos render a essa palavra. Por isso que eu incentivo você, mais uma vez eu vou dizer, mergulhe num intenso relacionamento com a palavra de Deus. Estude a palavra de Deus. Mergulhe no estudo da palavra de Deus. Deus tem ministrado muito o meu coração a respeito disso. Inclusive, eu já comecei a desenvolver um próximo estudo para próximas, para datas futuras aí, para compartilhar com os irmãos aí um apanhado, uma introdução ao estudo bíblico, sabe? Para contribuir com você que talvez não estude a Bíblia, que seja um novo convertido e ainda não tem familiaridade com a Bíblia, ou talvez você já é convertido, mas nunca estudou profundamente a palavra de Deus. E então nós estamos trabalhando aí em cima de um estudo para datas futuras, se for da vontade, de Deus, creio que é, porque é Ele que tem colocado no meu coração, que Ele nos dê graça aí para compartilharmos esse estudo com vocês sobre introdução ao estudo bíblico, para nós compreendermos algumas verdades que nos ajudarão demais ao estudar a palavra de Deus. Então, mas isso fica para um próximo estudo aí, estamos desenvolvendo ainda, ore por nós a respeito disso, inclusive. Mas então, continuando aqui, a respeito dessas estruturas mentais, nós precisamos o quê? Nos render mesmo à verdade da palavra de Deus e deixar Deus nos convencer da palavra. E sabe, amados, quando nós nos colocamos diante de Deus em humildade, declarando mesmo, dizendo, Pai, pedindo para Ele, eu quero pensar como o Senhor pensa, me ajuda nisso. O Senhor nos ajuda, amados. O Senhor nos ajuda. Ele está sempre de prontidão. Ele deseja que nós vivamos a vida abundante que Ele conquistou para nós. E nós precisamos pensar como Ele pensa para vivermos essa vida, para experimentarmos a boa vida que o Senhor conquistou para nós. É claro que quando nós nos rendemos e começamos a orar assim, se você já fez esse tipo de oração, se não fez e deseja fazer, e não, está decidido aí, Senhor, eu quero mudar mesmo minha forma de viver, minha forma de pensar, quero me render ao Senhor, me ajuda, me mostra o que eu estou errando, me mostra as estruturas mentais que não estão de acordo com a tua palavra. Prepare-se, amados. Prepare-se, porque o Senhor nos mostra e nos mostra mesmo.
O bom é que ele não mostra tudo de uma vez só, né? Senão a gente cai desmaiado assim, desiste, porque aí a gente descobre que é muita coisa que está em desacordo com a palavra e que a gente precisa ser renovado todos os dias. Mas quando nós colocamos em rendição a Deus e ao seu poder, a sua palavra, o Senhor vai nos conduzindo, vai nos mostrando, olha, filha, isso aqui, essa maneira de pensar, essa maneira de agir não está de acordo com a minha palavra. Vamos meditar em escrituras que falem a esse respeito? Vamos lá, Senhor. Vamos lá. Né, para quem tem acompanhado aí algumas vezes, eu tenho falado bastante sobre medo, né? Gravei devocionais em áudio sobre medo. Vai entrar aí, acho que daqui umas 2 semanas, um plano devocional escrito sobre medo. Por quê? É uma das estruturas que eu tenho visto afligido muito as pessoas, o medo, e é uma das estruturas que me afligiu muito por algum tempo e eu precisei ir para a palavra de Deus e meditar sobre escrituras que me diziam que eu não era mais escrava do medo, que eu posso viver corajosamente a vida que Deus preparou para mim, que eu não preciso temer, que o Senhor é o meu provedor, que o Senhor é o meu Deus, Ele é o meu sustento, eu recebi poder dele, o espírito que ele me deu não é um espírito de medo, sabe, amados? Então, é isso que eu te digo, eu comecei a orar e o Senhor foi o quê? Mostrando várias outras estruturas durante a minha caminhada cristã que o Senhor já me mostrou. Lembro-me de certo dia, alguns anos atrás, isso já faz um tempinho, eu falei, Senhor, eu quero pensar como o Senhor pensa, eu quero ver como o Senhor vê. E o Senhor me disse claramente que eu era muito egoísta. Sabe quando... E aí eu falei, eu não quero ser assim, Senhor. Eu não quero pensar assim. Eu não quero agir assim. Ajuda-me. E o Senhor ajudou-me e tem me ajudado todos os dias. Em tantas outras, amados, em tantas outras maneiras de pensar que eu comecei a analisar e a ver, puxa, isso aqui não está de acordo com a palavra de Deus. Esse tipo de pensamento meu não está de acordo com a palavra de Deus. E eu fui pedindo ajuda e eu continuo pedindo. E Deus tem me mostrado dia após dia várias coisas. Ele vem, olha, filha, isso aqui vamos ajustar. Isso não está de acordo com a palavra. E Senhor, eu me rendo. Me convence dessas suas verdades. E aí uma coisa que nós precisamos fazer é separar escrituras. Por exemplo, pessoas que sofrem de ansiedade, né? Fazendo tratamento medicamentoso, depressão. Separe escrituras que digam que você tem paz em Cristo Jesus. Faça um estudo sobre a paz. Amados, isso é maravilhoso. Poderoso demais. Enquanto nós nos rendemos à palavra, enquanto nós nos alimentamos com a palavra, enquanto nós deixamos que essa palavra entre na nossa mente, no nosso coração, o Espírito Santo vai nos convencendo dessas verdades. E de repente, quando nós vemos, opa, as coisas mudaram. Já estou pensando diferente. Esse tipo de coisa antes me amedrontava, agora não me amedronta mais. Esse tipo de situação me deixava preocupada, ansiosa, agora não fico mais, porque já penso de uma maneira diferente. Então, amados, é glorioso demais nos rendermos às verdades da palavra de Deus, nos rendermos a tudo aquilo que Deus tem para nós. E assim nos tornamos o quê? Colaboradores de Deus, para que a vida que Ele depositou em nós de fato se manifeste, para que os rios de água viva fluam de fato de dentro de nós. Esse é o intuito, que nós sejamos os representantes de Cristo aqui nessa terra. E eu quero incentivar você, mergulhe no estudo da palavra, faça essa autoanálise, peça ao Senhor, até a lição de hoje é essa, né? A lição 7 aí da nossa aula faça uma autoanálise, veja uma área, escolha uma área da sua vida que você tá vendo e pá. Aqui eu não tô pensando de acordo com a palavra de Deus. Por quê? Porque as minhas atitudes não estão de acordo com a palavra de Deus. Talvez você fique assim, mas como que eu vou saber, né, se está de acordo? Olhe para as tuas atitudes. Será que Cristo faria isso? Cristo faria isso que você fez ou que você faz? Aí quando você olha para as suas atitudes e diz, não, Cristo não faria. Aí você sabe, opa, a minha atitude começou
lá num pensamento, num jeito de pensar, numa maneira de pensar, e se transformou numa atitude, numa ação. Ou seja, eu preciso analisar isso e deixar isso embora, lançar fora. Eu sempre falo que à medida que as verdades da palavra de Deus entram, as mentiras saem. Que as verdades da palavra entram, essas mentiras vão indo embora. Então renda-se, escolha uma área aí da sua vida, não sei qual é, ore, peça ao Senhor, é casamento, é criação de filhos, é vida profissional, finanças, é relacionamento, é as questões da igreja, eu não sei. Qual área da sua vida que você está olhando para você, assistindo aí essa aula e você está pensando, puxa, nessa área eu acho que eu não estou pensando como Deus pensa, porque as minhas atitudes não estão coerentes com a palavra de Deus. Ore, peça ao Espírito Santo para ele te ajudar. Busque na palavra de Deus escrituras que falem a esse respeito. E deixe as verdades de Deus entrar na sua vida. Dei uma dica. Se você tem alguma Bíblia de estudo, normalmente as Bíblias de estudo, né, seja qual for, normalmente as Bíblias de estudo têm no final delas uma relação com temas e versículos a respeito daqueles temas. Aí você pode procurar lá, se você tem uma Bíblia de estudo em casa, e vai encontrar sobre o medo, sobre a angústia, sobre perdão, né? O que for que tá te afligindo aí, casamento. Aí você procura e vê os versículos lá, para deixando as verdades da palavra de Deus adentrar o teu coração e a tua mente. Se você não tem nenhuma Bíblia de estudo, existe um aplicativo gratuito, você baixa no teu celular, talvez muitos já até tenham, chamado YouVersion. É um aplicativo da Bíblia, é de uma igreja norte-americana. Tem várias versões da Bíblia ali, tem devocionais, inclusive nós somos parceiros, né? O Ministério Vida é parceiro de conteúdo da YouVersion. Nós disponibilizamos nossos planos devocionais lá, tem sido bênção, alcançado muitas pessoas. E aí tem um ícone que é de busca. Aí você pode colocar o tema que você quer, vai aparecer planos devocionais a respeito do tema e versículos da Bíblia falando sobre aquele tema. Aí você pode ir para a Bíblia, ler os versículos, vai que você sente o desejo de fazer algum plano devocional também, ser abençoado com os planos devocionais que são bênção, que tem lá nesse aplicativo. Então, assim, uma dica, né? Se você não tem a Bíblia de estudos, como é que eu vou procurar os versículos? Esse aplicativo pode te ajudar. Então, se você está acompanhando a parte escrita, tem lido o material, está fazendo as lições, essa aí é a lição dessa aula, para você pensar em uma área e deixar Deus mudar a sua maneira de pensar a respeito disso. Faça essa lição, eu tenho certeza que vai edificar muito a sua vida. Medite nas verdades da palavra de Deus, deixa o Espírito Santo ir te convencendo a respeito dessas verdades. Queria até compartilhar um tema que eu não falei ali sobre a forma de pensar, porque tem pessoas vindo conversar comigo e que tem sofrido disso, que é uma estrutura mental, nem tá na parte escrita aí, mas eu acho que não tá. Mas eu vou compartilhar aí com você, que é um pensamento de autocondenação. Muitas pessoas cristãs erraram, ou ainda erram bastante, estão no erro, algumas, né? Na sua caminhada aí com Deus, e aí elas olham para si, elas pensam assim, não tem mais jeito para mim, eu não mereço o amor de Deus, porque eu sou cristã, eu caminho com Cristo, como que eu pude errar desse jeito? E aí a pessoa entra numa estrutura mental de autopiedade, que é uma estrutura terrível, de autopiedade, de culpa, de condenação. Amados, a palavra de Deus nos diz lá em Romanos capítulo 8, versículo 1, que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós somos libertos da condenação. Deus estabeleceu a paz entre nós e Ele por meio de Cristo Jesus. Porque fomos justificados, Romanos 5:1, porque fomos justificados por Cristo, temos paz com Deus. Então não deixe que essa estrutura mental te impeça de avançar na tua caminhada com Cristo. Sabe, se você está enfrentando essa questão da autocondenação por erros que cometeu, principalmente porque você cometeu já sendo um cristão, quero dizer para você, ainda que você seja cristão, nós não estamos isentos de errar. Não se culpe, receba o amor de Deus, receba o perdão de Deus.
Lembre-se que a estrutura do mundo é meritocrática, ou seja, é por merecimento. O evangelho não é por merecimento. Deus nos amou sem que nós mereçamos. Ele sabia tudo que nós faríamos de errado antes de sermos crentes e depois de sermos crentes. E ainda assim ele escolheu, decidiu nos amar. Ele escolheu, decidiu entregar Jesus Cristo em nosso favor. Então o evangelho é uma vida que nós recebemos o amor e o perdão de Deus, não conquistamos nada. Então se você está aí debaixo da culpa e da condenação, quero incentivar você a meditar em verdades da palavra de Deus. Romanos 8:1 é uma, 2 Coríntios 5:17-21 é outra, Romanos 5:1 é outra. Medite nessas escrituras, busque mais lá na sua Bíblia outras escrituras que dizem que você tem paz com Deus. Amados, nós temos paz com Deus, não precisamos viver culpados, condenados. O que fazer quando nós erramos? Reconhecemos, né? Ô Senhor, errei, não queria ter agido assim, não queria ter falado isso, não queria ter pensado assim. Eu recebo o seu perdão, eu recebo o seu amor, a sua graça e te peço, me ajuda a corrigir isso, me ajuda a não fazer mais assim, a não falar mais isso. É simples, amados, é assim. Por quê? Porque Deus é por nós, porque Ele estabeleceu a paz entre nós e Ele. Não é merecimento, não. É Ele que fez isso. E nós só precisamos o quê? Receber. Deus se alegra quando nós recebemos pela fé todas as suas verdades disponíveis para nós. Então eu quero incentivar você a, durante essa semana aí, fazer essa autoanálise, mergulhar no estudo da palavra de Deus e a receber pela fé as verdades da palavra de Deus. Deixe o Espírito Santo te convencer, deixe as estruturas mentais serem destruídas. Existe um texto lá de 2 Coríntios que diz que a palavra de Deus é poderosa para destruir fortalezas. Ela destrói todo argumento que se levanta contra o conhecimento de Deus. Então essa palavra, acho que é 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 4 e 5, se eu não me engano. Fala que a palavra de Deus é poderosa para destruir fortalezas, destrói argumentos e pretensões que se levantam contra o conhecimento de Deus. Então deixe que essa palavra atue em você. E se você não assistiu a nossa série Batalha Espiritual, eu quero incentivar você a assistir. Tire um tempinho. Vale a pena assistir, amados. É uma série que eu falo bastante sobre essa questão da mente, das fortalezas, dessas estruturas mentais, de como o inimigo consegue oprimir as pessoas por meio dessas estruturas mentais. E é por isso que nós precisamos nos render à palavra de Deus, para que nós pensemos como Cristo pensa e para que essas fortalezas que já foram firmadas em nossa mente sejam destruídas. Então, se você não assistiu, assista aí, tire um tempinho e assista, eu tenho certeza que você vai ser edificado, né? Coloque diante de você conteúdos que edifiquem a sua vida. Ouça louvores, assista pregações, ouça devocionais, leia a palavra de Deus, medite em coisas que edificam, que mantêm a tua mente saudável, que fazem com que a sua maneira de pensar se alinhe à maneira de pensar de Deus. Deixe de lado outros tipos de alimento aí para tua mente, que ao invés de te edificar, só vai destruir tudo o que a palavra de Deus está construindo em você. Seja um colaborador de Cristo, renda-se a essa transformação da mente, a renovação da sua forma de pensar. Então, na aula que vem, nós continuaremos falando sobre esse assunto. Nós veremos detalhadamente o versículo de Romanos capítulo 12, versículo 2, que é bem interessante para nós, falando sobre a renovação da mente, e falaremos em mais algumas coisas práticas, de como conseguirmos colocar mesmo de fato em prática a nossa nova vida, começarmos a guerrear na mente, né? Daí nós entraremos na aula 9, que falaremos um pouquinho sobre os inimigos dos filhos de Deus, e aí veremos como guerrear contra esses inimigos. Então, por hoje é isso, amados. Espero que vocês tenham sido edificados. Eu aguardo vocês na próxima terça-feira, às 19h30, para a nossa aula 8. Estamos aí seguindo, né, para o final do nosso estudo.
teremos mais 3 aulas, aula 8, 9 e 10, e finalizaremos esse estudo. E como eu compartilhei com vocês, orem por nós, estamos aí desenvolvendo um novo estudo sobre introdução ao estudo bíblico para colaborar, para contribuir com o seu estudo bíblico, porque é muito importante estudarmos a palavra de Deus. Que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até terça que vem.